do IPAV. Pastor, como que eu faço para conhecer melhor o IPAV? Vai no Instagram e procura lá, IPAV, tá bom? Glórias a Deus. Mateus capítulo de número 28, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Diz assim um texto: os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte em que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo, ou a consumação do século. Mateus 16, 18, diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Interessante como que termina o capítulo 28. O capítulo 28 termina Jesus dizendo: eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aí ele vem dizendo: e as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Por favor, podei tomar vossos assentos. Glória a Deus. Aleluias. O som está perfeito, sonoplasta. Melhor do que isso não tem como ficar. E olha que eu tenho a minha audição esquerda 40% perdida. Então deixa desse jeito que está bom demais. Lembrando que surdo grita, tá, irmãos? Glória a Deus. Queridos, estamos em um congresso missionário. E começando a ministração, sem falar do maior missionário, para mim, eu estaria meio perdido. Falar de missão é falar de Jesus. É o maior missionário que essa terra pôde receber. Na verdade, alguns vão nomear Paulo como o maior missionário. Mas Jesus é o maior missionário de todos. Porque Jesus, ele recebe a missão do Pai. Ele vem, executa a sua missão, e em todo período, em todo tempo em que ele está cumprindo a missão, trabalhando em cima daquilo que foi lhe ordenado, ele vai sempre glorificando ao Pai por isso. Na oração sacerdotal em João 17, quando ele está fazendo esta oração para os seus discípulos, ele está dizendo: Pai, como o Senhor me enviaste, eu também o envio a eles. E Jesus está dizendo: eu vim porque o Senhor me enviou a essa terra para pregoar o Evangelho, as boas novas, trazer, na verdade, vida eterna para aqueles quanto estão perdidos. Um versículo conhecido por todos nós, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o direito de vida eterna. Esse era o propósito de Jesus na terra. Jesus, ele não veio aqui para dar casa nem carro. Jesus, ele não veio aqui para tentar entender o clima da terra. Jesus não veio aqui para tentar entender a mente humana, porque Jesus, ele é o Criador. Jesus estava presente na criação, como diz João, que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele participou da criação. Só que Jesus, ele veio para um propósito: resgatar a minha alma e a tua alma, que estava caminhando para a morte eterna. Analisando isso, Jesus, ele sabia. Por quê? Porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Melhor dizendo, Jesus, ele é onipresente. Jesus é onisciente. Jesus é onipotente.
Isto é, Ele conhece o ontem, hoje e amanhã. Ele sabe o que aconteceu ontem, Ele sabe o que vai fazer hoje e sabe o que vai fazer também amanhã. Ele não tem poder, Ele é o próprio poder, Jesus de Nazaré. Ele é poderoso. Quando Ele esteve aqui fazendo a missão, Ele vai nos dar uma lição, Oséias, e vai nos mostrar o seguinte: que missão se faz no mínimo em dois. Pastor, e quando ninguém quer ir? E quando não tem ninguém para ir? Vai, porque o Espírito de Deus está com você. Mas Jesus sempre nos ensinou, porque quando Ele pega 70, em algumas versões 72 discípulos, e envia, Ele vai enviar de 2 em 2. Com a intenção de quê? Para que se um cair, o outro o levante. 2 guerreando é melhor do que 1. 2 lutando é melhor do que 1. 2 pegando um banco desse é melhor do que 1. Se um pegar um banco desse, o peso é uma coisa. Se um pegar numa ponta, outro pegar no outro, o peso é dividido. Esta é a missão. A missão, na verdade, é para a igreja de Cristo, e Jesus vem ensinando isso. Perceba que quando Jesus inicia o seu ministério, a primeira coisa que Ele faz é descer no Jordão, ser batizado, e escolhe para Ele 12 discípulos, 12 homens que vai acompanhar o seu ministério. Em todo o ministério de Jesus, Jesus sempre vai estar acompanhado com alguém. Até no Getsemane, o texto diz que quando Jesus ele vai orar com seus discípulos. Ele escolhe 3, dos 3 está orando com Ele. Mas a todo tempo, por mais que Jesus se retira um pouco para orar, Jesus ele volta e vê se de fato os seus discípulos estão com Ele na missão. Mas enquanto isso, Jesus está orando, tem discípulos dormindo. Enquanto Jesus está orando, tem discípulos cochilando. Mas não é essa a missão da igreja. A missão da igreja é: enquanto o missionário está orando, a igreja ora. Enquanto o missionário está pregando, a igreja prega. Enquanto o missionário... Este é o papel da igreja. A igreja é trabalhar em conjunto na área missionária. E é isso que Jesus nos ensina. Jesus ele está com seus discípulos, ensinando os seus discípulos a como amar, a como perdoar, a como pregoar o evangelho, a como ensinando a eles o caminho para que leve também os seus discípulos. Só que Jesus é levado à cruz. Você conhece o texto. Jesus ele é levado à cruz, mas Jesus ele dá 2 ordens para os seus discípulos. Escute isso aqui. Jesus ele reúne os seus discípulos e dá 2 ordens para eles. Quais são as 2 ordens? A primeira ordem que Jesus dá é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual é a segunda ordem que Jesus dá? Mateus 16, que vai dizer o seguinte: ide e fazei discípulo. Esta é a ordem de Jesus. Na verdade, o que Jesus está dizendo, na verdade, em Mateus 28 e o versículo 19, ide fazer discípulo, Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam dar continuidade à obra que eu iniciei. A obra missionária não termina quando Jesus é elevado ao céu. A multiplicação dos discípulos não termina quando Jesus é assunto ao céu e seus discípulos são dispersos. Não, negativo. A missão da igreja não termina no Calvário e nem na ressurreição de Cristo. Na verdade, nós, como os discípulos de Cristo, recebemos uma ordem. E qual é a ordem que Jesus nos dá? É gerar, é fazer discípulos, é eu gerar outro discípulo, é fazer outro igual a mim. Você conhece, sabe muito bem o que significa a palavra discípulo. Discípulo é aluno, seguidor, aquele que é semelhante ao seu mestre, está aprendendo com o seu mestre. Interessante que a ordem é para os discípulos. Olha o que Jesus está dizendo: vocês são meus discípulos, e por ser meus discípulos, vocês também farão discípulos. A igreja precisa pensar isso. A igreja precisa pensar com a mente de Cristo. O que é que eu estou fazendo para gerar? Qual é o meu papel na sociedade?
Qual é o meu papel na missão da igreja? O meu papel é gerar. Se eu não estou gerando, eu não estou dando vida. Se eu não estou dando vida, eu não estou servindo para nada a não ser esquentar banco na igreja. É missão, é a mensagem de conscientização. E nós vamos entender isso aqui. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês precisam gerar, vocês precisam multiplicar, vocês precisam fazer mais discípulos. Vocês não podem ficar apenas no 11, você não pode ficar apenas em 12, você não pode ficar apenas em 120 crentes. Vocês precisam se multiplicar. Aí o que Jesus está dizendo: não há quantidade, a ordem é fazer. E quanto mais discípulos você fizer, quanto mais alunos vocês fizerem, quanto mais discípulos vocês gerarem, mais o reino de Deus ganha, mais a palavra do Senhor alcança. Teve uma época, não lembro que ano foi, que a CPAD lançou uma campanha nas escolas bíblicas dominical. Um mais um, que é igual milhares. 1 mais 1, que é igual milhares. É eu ganhando Oséias, Oséias ganhando o pastor Marcelo, é o pastor Marcelo ganhando o colega de trabalho, esse colega de trabalho que foi alcançado pela vida do pastor Marcelo, alcançando também a sua casa, alcançando o seu vizinho. Isto é o evangelho, isto é a missão da igreja, é multiplicar. É jovem ganhando jovem, é obreiro ganhando um pai de família, é a irmã ganhando aquela dona de casa, mãe, que tem chorado, que tem se derramado, que tem sofrido nas garras de Satanás. Deus está chamando uma igreja nesta noite para gerar. Eu não sei você, mas Deus vai abrir madre nesta noite, para que nós possamos gerar discípulos. Só que tem um grande problema. A Bíblia nos mostra 2 caminhos para gerar. A Bíblia nos mostra 2 caminhos de fazer discípulos. A Bíblia nos mostra 2 caminhos de se multiplicar, pastor Marcelo. O primeiro caminho é aqueles que são gerados na carne. O segundo caminho é aqueles que são gerados no Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: tem gente que vai ser gerado na carne, e tem pessoas que vai ser gerado no Espírito. Há 2 formas de gerar, há 2 formas de fazer discípulos. Aqueles que são gerados de carne. Gerado na carne é aquele que tem a vida totalmente voltada para o pecado. Porque toda vez que a Bíblia chama do homem carnal, a Bíblia está dizendo do homem pecador, do homem que peca e não se arrepende, do homem que se desvia da presença de Deus, do homem que se esquece dos mandamentos do Senhor. E nós vamos ver isso, sabe aonde? Em Gênesis capítulo 6, quando o texto diz que o povo se multiplicaram de uma tal forma que eles estão agora afastados da presença de Deus. Aí Gênesis 6 e versículo 3 vai dizer que este povo é tão perverso que o Espírito de Deus não quer mais habitar no meio deles, porque esse povo é carnal. Gênesis 6, 1, o povo se multiplicou. Gênesis 6, 3, esse povo que se multiplicou é um povo que se multiplicou na carne. O que Jesus vai dizer é o seguinte: que esta geração que se multiplicou na carne é chamada geração de Noé. Casava e dava-se em casamento, bebia e comia. O que Jesus está dizendo é um povo carnal. É um povo que cresceu, multiplicou, geraram, se deram resultado, povoaram a terra, mas não é um povo espiritual. Aí Jesus está dizendo: o meu espírito não pode permanecer no meio deles. Eu preciso retirar o meu espírito, porque quem é carne, e o Espírito de Deus não habita no meio da carne.
É por isso que Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Ele está pronto para salvar, ele está pronto para ouvir, mas porém ele não vai viver com o pecado e nem com o homem carnal. Jesus está chamando uma igreja espiritual para gerar discípulos espirituais. Uma igreja carnal gera discípulos carnais. Uma igreja carnal gera uma igreja carnal. Uma igreja carnal, ela vai discipular aqueles que são discípulos, sempre fazendo discípulos, para quê? Carnal também. Mas a outra forma de gerar, qual é a outra forma de gerar? A outra forma de gerar é quando são gerados no Espírito, quando são gerados na palavra, quando são gerados no ensinamento, quando são gerados em Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui na casa. Jesus sempre se multiplicou. Deus sempre teve a preocupação da multiplicação. Deus sempre quis que os homens se multiplicassem e crescessem. Deus sempre se importou com a palavra gerar. É tanto que você pegar a Bíblia Sagrada inteira, tanto Deus como Jesus, como os anjos trazendo a mensagem, sempre era trazendo mensagem de geração. Vai multiplicar, a tua semente será como as estrelas do céu. Eu serei com a sua geração, eu serei com a tua semente. Estou abrindo a madre, estou fazendo você gerar. Este é o propósito da igreja. A igreja não pode ser uma igreja estéril, não. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja sem útero. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja que não ganha almas, que não ganha vida. Pelo amor de Deus, eu estou no congresso de missão e eu preciso dizer, a igreja não pode passar mais do que 30 dias sem ganhar uma alma para Jesus. Aí tem alguém que quer culpar o pregador, dizendo assim: pregador não pregou nada, não está com a vida no altar, e é por isso que não ganhou alma. Na verdade não, na verdade está o pregador precisando, a igreja precisando, nós precisamos entrar na brecha e gerar. Naraia que levaia. Ei, Jesus, tem alguém que Jesus vai abrir madre aqui hoje. Jesus vai abrir madre aqui hoje. Mas pastor, eu não sei pregar, mas você sabe gerar. Pastor, eu não sei pregar, mas você sabe cuidar. Pastor, eu não sei ensinar, mas você sabe pegar na mão e trazer para a escola. Pastor, eu não sou professor, verdade, você é mãe. Pega na mão do menino e leva o menino para a escola e deixa o menino aprendendo lá. Se não sabe pregar, se não sabe ensinar, pega na mão de alguém, coloca aqui dentro. Aqui dentro tem professor que é cheio do Espírito Santo de Deus. Perceba que em Gênesis capítulo 1, versículos de número 11 e 12, Deus vai dizer assim: e disse Deus, produze a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, olha que interessante, que dê fruto segundo a sua, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu o quê? E erva dando semente conforme a sua. E a árvore cuja semente está nela. E viu Deus. Vou melhorar. Conosco. O que Deus quer falar conosco essa noite é o seguinte: se a erva do campo tem capacidade e potencial de gerar semente da sua própria espécie, pegou? Se a árvore frutífera ela tem uma semente da sua própria espécie,
Alabaia candaraia. Eu estou sentindo a presença de um Deus Criador no meio da igreja. Olha que Jesus, olha o que Deus está dizendo para nós aqui esta noite. A erva tem a semente na sua própria espécie. A árvore frutífera, vamos lá, vamos pensar numa manga, no pé de manga. O pé de manga não vai gerar semente de abóbora. Pastor, parece que esse negócio é meio sem lógica. Não, é para você entender mesmo. Não tem condição, não tem a uva gerar as azeitonas. Não tem como. Não tem como o pé de chuchu gerar abóbora. O que Jesus está dizendo para nós é: cada fruto ou cada espécie vai gerar a sua espécie. Não tem como vaca gerar cabrito. Não tem como cabrito gerar jacaré. Não tem como jacaré gerar peixe. Mas pastor, isso eu sei. É só para você entender o que Deus está dizendo. É por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês são discípulos, e discípulos não gera outra coisa a não ser discípulos. Discípulos não gera outra coisa. Ai. Deixa eu ver quem é discípulo esta noite e vai gerar discípulos. Perceba isso aqui. Em meio de uma família ímpia, o filho cresce. E da mesma forma que a família, os pais são ímpios, os filhos vão crescendo com aquilo. Verdade? Provérbios capítulo de número 29. Provérbios capítulo de número 29, versículo 16. Quando o ímpio multiplica, multiplica-se também o pecado, as transgressões. O que o texto está dizendo é o seguinte: que o homem carnal, ele vai gerar outro homem carnal. Mas o homem que é espiritual, ele vai gerar conforme a sua espécie. Vou melhorar isso aqui para você entender. O professor que está ensinando o que está chegando agora, o novo convertido, se o professor é de oração, esse novo convertido que está chegando e está sendo discipulado, ele também será homem de oração. Se esse professor que está discipulando esse discípulo, gerando esse discípulo, preparando esse discípulo, batizando, ensinando ele, o texto diz que ele também será homem espiritual. Mas se for o homem carnal que está discipulando, só sabe murmurar da igreja, só sabe reclamar da igreja, só sabe falar mal do pastor, só sabe fazer panelinha, pode ter certeza que você está gerando alguém conforme a sua espécie. Nós vamos dar um basta nisto hoje, que a partir de hoje nós vamos gerar homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Assembleia de Deus em Ataíde é uma igreja que vai gerar homens e mulheres espirituais. Mas por quê? Jesus sabia disso, evangelista Oséias. Jesus sabia. É por isso que ele diz assim: vocês vão fazer discípulos. Mas calma aí. Antes de vocês sair por aí gerando de qualquer forma, Pedro, você já me negou. Pedro, você já deu lugar para o diabo. Não. Desse jeito não dá para gerar. Porque se continuar desse jeito, tu vai gerar só aquele que vai me trair, que vai dar lugar para o diabo. Não. Antes de você ser esse homem carnal e começar a gerar por aí, eu preciso que você fique em Jerusalém. Eu preciso que você vá para Jerusalém. Para quê? Para ser cheio do Espírito Santo. Para quando a minha igreja começar a gerar, vai gerar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus da glória. Ficai-vos em Jerusalém,
até que do alto sejais-vos revestido de poder. Não sai por aí fazendo discípulos, gerando de qualquer jeito, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus vai gerar alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio da palavra vai gerar alguém cheio da palavra. Jesus está convidando uma igreja aqui hoje para ser cheia do Espírito Santo, para gerar uma geração cheia, cheia, cheia do Espírito de Deus. Tem gente que olha para Atos 2. Tem gente que olha para Atos 2 e pensa que Atos 2 é só labareda de fogo na cabeça deles. Tem gente que olha para Atos 2 e só pensa que é alguém cambaleando no meio da igreja, que quem está de fora parece que está bebo. Tem gente que pensa que é o propósito de Atos 2 é olhar para você e dizer labareda de fogo. O propósito de Atos 2 não é bater no peito e dizer que eu estou cheio. O propósito de Atos 2 está após. Não é o que está acontecendo, é após. O quê? Depois de serem cheios, depois de sapatear na igreja, depois de receber o Espírito Santo, depois da labareda de fogo. É aqui que vem o resultado. O quê? Que resultado? Pedro vai pregar. E quem Pedro é? Antes Pedro era o homem que estava alugado para o diabo. Pedro era o homem que negou Jesus 3 vezes. Mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai para a porta do templo pregar. São mais de 3.000 almas que se rendem aos pés de Jesus. Esse é o propósito da igreja. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nessa casa. Jesus está abrindo nessa noite, madre, nessa noite para nós gerar. A igreja de Cristo, depois de ser cheia do Espírito Santo, vai gerar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. De lá para cá, ninguém pôde parar a igreja de Cristo. Ninguém pôde parar uma igreja cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus está no meio dela. Como diz em João capítulo 1, que ele vai dizendo o seguinte: não há nenhuma vida que venha ao mundo sem antes receber a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? É Jesus. O que João está dizendo é o seguinte: toda vida que vem ao mundo primeiro passa-se por Jesus. Toda alma que se aceita Jesus da igreja, primeiro nasce-se na cruz, primeiro nasce na ressurreição e passa por Jesus. Você é cheio do Espírito Santo para gerar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito Santo para gerar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não é para levar no peito uma placa dizendo que você fala em línguas, que você sapateia, que você rodeia, que não. O propósito da igreja é ser cheio do Espírito Santo, é ganhar almas para Jesus. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, quando ela está alicerçada na rocha que é Jesus, quando está alicerçada na rocha que é Cristo, quando está cheio do Espírito Santo de Deus. O inferno pode se levantar, o diabo pode se levantar, o sistema pode se levantar, a lei pode se levantar, mas a palavra de Deus permanece, porque a igreja está com a palavra. Ninguém para quando se tem uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus e a vida dela é alicerçada na palavra. Não é o diabo atacando a igreja. Não é o diabo atacando a igreja. É a igreja atacando os portões do inferno. Não é nós ficarmos de braços cruzados aqui e dizer que nós estamos lutando. É a igreja invadir o inferno, atacar o inferno e resgatar as almas que estão gritando lá dentro. Calma aí. Você tem 2 ordens. A primeira é ser cheio. A segunda é fazer discípulos. E você tem uma promessa.
que as portas do inferno não vai prevalecer diante de você. Eu vi pouco glória para aquilo que Jesus acabou de dizer para você hoje. Você tem uma ordem, ser cheio. Você tem uma ordem, fazer discípulos. E você tem uma promessa dizendo: a porta do inferno não vai prevalecer. Arapanda calabaia ceias. Jesus está dizendo: nem se tiver que atacar o inferno, mas a igreja vai gerar, a igreja vai se multiplicar, a igreja vai crescer, a igreja vai ganhar alma, nem se tiver que entrar no inferno. Eu estava sentado aqui com todo respeito à igreja, longe de mim querer ferir a igreja de Cristo, mas em um congresso de missão. Não é porque eu quero pregar de igreja cheia, não. Eu prego na comunidade às vezes para 3, 4 pessoas. Não me importo com isso. Mas em um congresso de missão, você percebe como que os crentes não valorizam mais a obra missionária. Esqueceram o seu verdadeiro papel. Agora é para pensar mesmo. É o congresso de missão, é pensar. O que é que nós estamos fazendo? Estamos gerando? Nossa madre está fechada? Eu tenho certeza que não é Deus que fechou a nossa madre. Eu tenho certeza que não é Deus que nos está deixando nós gerar. Eu vi ontem no congresso de jovens 6 adolescentes de 10, 11 anos, 12 anos aceitando Jesus. Eu vi pessoas fazendo pouco caso. 6 meninos, não fica não. Qual é o papel nosso como servos de Cristo, como discípulos do Senhor? É atacar o inferno e resgatar os jovens que estão lá. Agora é para pensar. O que você está fazendo com aquele menino que fica na esquina da rua da onde você mora? Com o radinho na mão e a bochetinha do lado, vigiando o carro da polícia chegar para avisar alguém. Será que não dá para transformar ele em um homem espiritual? Será que não dá para colocar ele na carpintaria de Jeová e pegar esse homenzinho torto e endireitar ele? Será que não dá para pegar esse vaso que está torto e colocar na olaria de Jeová e dizer assim: oleiro, eu não posso, mas tu pode, eu não faço, mas tu faz, eu sou apenas a igreja, deixa eu resgatar esta alma que está no inferno, deixa eu tirar esse jovem do tráfico, deixa eu tirar esse jovem da prostituição, eu sou a igreja! Eu estou lhe falando porque eu sei que os irmãos que estão aqui talvez tenham muito mais experiência do que eu. Tem apenas 2 anos que eu estou entrando com mais profundidade no campo missionário. E eu tenho visto a dificuldade de quem está no campo. Se fazem grandes templos. Se investe rios de dinheiro em estrutura. Mas não tem coragem de dar uma oferta missionária para um missionário que está no campo ganhando almas para Jesus. Eu vim com uma mensagem, já abandonei o esboço e estou dizendo o que Deus está mandando lhe dizer. Nós compramos 10 pares de sapato e colocamos no nosso guarda-roupa. Não temos coragem de negar ou recusar pelo menos uma sandália, um sapato e dizer assim: o dinheiro que eu ia comprar essa sandália de R$200, eu estou depositando no caixa missionária para sustentar o missionário que está no campo. Nós estamos gerando o quê? Nós estamos gerando o quê? Que tipo de geração, que tipo de discípulos que nós estamos gerando? Quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, sabe o que papai fazia comigo? Papai ia para a rua com caixinha de sono comigo, ia para a rua pregar. Papai me ensinou. Eu ensino meu filho a fazer a mesma coisa.
A igreja precisa acordar e dizer: eu preciso fazer alguma coisa. O tráfico não pode dominar, quem tem que dominar é a igreja. O pecado não pode alastrar e levar as nossas juventude. Nós estamos de braço cruzado, vendo jovens morrendo, mas jovens morrendo na prostituição, na droga. Nós passamos com a Bíblia debaixo do braço, do lado deles. Às vezes damos boa noite, mas não temos coragem de dizer: Jesus te ama, Jesus te salva. Jesus da glória, é missão. Você precisa sair daqui hoje dizendo: Senhor, nós estamos no mês 5 e ainda dá tempo esse ano de eu gerar pelo menos um discípulo, de ganhar pelo menos uma alma, de trazer pelo menos uma vida para a tua presença. Jesus está te convidando hoje para você ganhar pelo menos uma alma. Se coloca de pé, minhas horas já foram embora. Ei, psiu. O pastor leu aqui: como ouvirão se não há quem pregue? Olha aqui para mim, irmãos. A pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo para gerar? Ô erva, gera erva. Ô árvore frutífera, é você que vai gerar a semente. O papel é da igreja atacar o inferno e tirar essas almas que estão lá e trazer para a presença. Você quer ver um trabalho difícil? Marca um culto na rua. Dá 2 irmãozinhos às vezes com uma caixa de som nas costas pesada. Um carrega um pedaço, outro carrega outro pedaço, ou leva num carrinho de mão porque a caixa é pesada, não tem ninguém para dividir o peso da cruz. A missão é nossa, não é do evangelista só não. A missão é da igreja, não é só do pastor não. Pastor, Jesus está convidando a igreja nessa noite para ganhar almas, para gerar. Faça alguma coisa para o reino. O inferno não pode resistir à igreja. A força do inferno não pode resistir à igreja. Vamos melhorar isso aqui. A força do tráfico não pode resistir o poder que a igreja tem. Eu já vi traficante abaixar a arma quando a igreja chega. Eu já vi o tráfico parar quando a igreja chega. Eu já vi um bairro inteiro parar quando a igreja chegou para pregar. Jesus está dizendo: a igreja tem poder, a igreja tem autoridade. E a autoridade que a igreja tem não vem do homem, não vem do presidente, não vem da lei brasileira. A nossa autoridade vem do céu. A nossa autoridade vem do céu. Coloca lá a autoridade, nada contra, respeito, toda a autoridade é constituída por Deus. Mas eu estou dizendo em questão de igreja, coloca lá uma igreja, a polícia para subir morro, para entrar na favela da Rocinha no Rio de Janeiro. É difícil, mas coloca a igreja para entrar lá para você ver. O tráfico para, os meninos para, tudo para. Eu já vi dono de boteco desligar o som do boteco, música ao vivo parar. Eu já vi baile funk, parar, e o organizador do baile funk dizer: ei, agora é hora da palavra. Quando a igreja chega, o inferno tem que recuar, o inferno tem que ir embora. Você tem autoridade como igreja. Ninguém mais na terra tem mais autoridade do que a igreja de Cristo. Pastor, nem o presidente tem a autoridade que a igreja de Cristo, unida no mesmo propósito para ganhar almas para Jesus. Jesus te convida hoje para gerar. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim para ele, convida ele: vamos gerar? Vamos fazer discípulos? Naraia que levaia. Congresso continua ainda amanhã, pastor? Continua amanhã ainda? Termina amanhã. Ainda dá tempo de você ser aquele que vai pegar na mão de alguém e vai trazer para o culto de amanhã. Ainda dá tempo de, se nós estamos aqui dentro aqui sem crente,
pelo menos amanhã, ter pelo menos 10 pessoas aqui como visitante para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ainda dá tempo de você pegar na mão de alguém e trazer alguém para a igreja amanhã. Ainda dá tempo de você passar no tráfego e convidar aquele menino. Ainda dá tempo de você bater na porta da tua vizinha, não para fofocar, mas convidar para vir para a igreja. Ainda dá tempo de você ligar para aquele rapaz ou para aquela moça, não é para ficar até 3 horas da manhã conversando no WhatsApp. Ainda dá tempo de você convidar ele ou ela para vir para a igreja. Ainda dá tempo da igreja gerar. Ainda dá tempo de nós fazermos discípulos. A oração nessa noite, a vontade é de fazer, sabe o que, pastor Zé? É orar, dizer: Senhor, abre os ouvidos da tua igreja, para eles ouvir os gritos das almas, o gemido das almas. Tira o sono deles, até eles entender quantas almas estão gritando, gemendo, e nós estamos acomodados. Ah, se Deus abrisse os nossos ouvidos aqui esta noite, pelo menos 1 minuto. Ah, se Deus deixasse nós ouvir as almas gemendo, os jovens gritando por socorro, o inferno gritando do outro lado. O Espírito de Deus essa noite está dizendo: há almas que estão gritando, e eu dei autoridade à minha igreja, eu dei poder à minha igreja, eu enchi a minha igreja do meu Espírito para vencer as portas do inferno. Oh, glória a Deus. Eu oro agora e dizendo o seguinte: você é o SAMU do reino de Deus. Você é aquela ambulância que vai lá e buscar os que estão feridos e colocar no hospital, porque Jesus está aqui para curar. Eu vou orar para Jesus fazer, sabe o que? Não nos deixar dormir, até nós entender o que é ser servo de Deus. Eu já contei aqui, eu não vou contar devido ao horário, do meu menino na época tinha 12 para 13 anos, me ensinando a evangelizar nos morros de Vitória. Com 12 anos de idade, ensinando a evangelizar. Menino com 12 anos, parando o homem com um fuzil desse tamanho na mão e dizendo aqui: toma aqui o folheto, Jesus te ama. E eu olhar assim e dizer: tem quase 1 ano que eu estou subindo o morro e nunca fiz isso. Meu menino, na segunda vez que subiu, já estava evangelizando, entregando o panfleto. Jesus está despertando a igreja nessa noite para gerar. Vamos orar? Eu não sei se essa era a mensagem que você queria ouvir, mas mensagem de missão é conscientização. Feche os teus olhos. Pastor, qual é o tema da oração? Qual o propósito da oração? Misericórdia, Senhor, me faça gerar. Misericórdia, Senhor, me faça gerar. Misericórdia, Senhor, me faça atacar o inferno e resgatar as almas que estão lá. Senhor Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome por esta palavra. Pai querido, por cada vida presente que aqui está. Deus, tu conheces, ó Deus, a nossa condição. E nós pedimos nessa noite, como discípulos, que possamos gerar conforme a nossa espécie. Se nós somos discípulos, nós vamos gerar discípulos espirituais. Se nós somos homens espirituais, mulheres espirituais, nós vamos gerar homens e mulheres espirituais. Nós temos uma autoridade que nós recebemos do céu. Nós temos um poder que ninguém nessa terra tem, a não ser a tua igreja, de atacar o inferno, de romper os portões de inferno e resgatar as almas que estão lá, Senhor, presas e acorrentadas pelo inferno. Pai, que nessa noite o Senhor possa nos fazer gerar. Pai, nos faça entender o nosso propósito. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos da tua autoridade. Quando nós abrimos a nossa boca, às vezes sem saber o que nós vamos falar, mas o teu Espírito tomará a nossa boca e falará por nós, meu Pai, para nós ganhar almas para o teu reino. Deus, nós assim louvamos em nome de Jesus. Amém.